Então, maninho, assim, ó, essa é a atividade que você me encaminhou ali, função afim e função modular, tá? A primeira ele está pedindo para você determinar o valor numérico da função afim, tá? Então, tu vem aqui nessa parte do material da função afim, onde tem o valor numérico, ó. O valor de uma função afim. Deixa eu trocar essa cor aqui. O valor de uma função afim. Tem aqui, ó. Ele tem um exemplo aqui de uma função 5x mais 1, onde ele quer saber a f de 1. Então, ele vai pegar e trocar o valor de x por 1 e resolve essa função, né? Então, 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Então, o valor numérico de f de 1, então f de 1 igual a 6. O mesmo você vai fazer nesse processo aqui, tá? Você vai pegar f de 1, então você vai pegar f de 1, vai ser dessa função aqui, então vai ser menos 3x mais 4, né? Você quer saber o f de 1, então f de 1 vai ser igual a menos 3 vezes 1 mais 4. Opa, mais 4. E resolve aqui essa equação aqui que você vai chegar no f de 1. Aqui nesse caso vai ser menos 3 mais 4, né? Devo 3, pago 4, sobra 1. f de 1, nesse caso aqui, vai ser igual a 1. Aí o mesmo você vai fazer para 1/3, para 0 e para menos 2. Tá? Só substituir o valor de x pelo valor que ele quer saber aqui, resolve o valor. Lá no final você vai obter o f de 0 é igual a tal valor. Tá? Isso aqui nessa primeira questão. A segunda, ele está pedindo para você determinar a lei da função afim de cada item, sabendo que aqui você tem uma taxa de variação de 3. Tá? Então vamos lá para a taxa de variação. Onde é que está a taxa? Aqui. Taxa de variação média de uma função afim. Tá? Aqui embaixo ele está dando a definição dela. Né? Portanto, né, é igual a A. Então a gente tem aqui uma função, né? F de x, toda função ela é f de x, igual a x mais b. Né? Onde esse A ele é o nosso valor é o valor que está multiplicando x, é a nossa taxa de variação, né? Que é a taxa de variação do material, e diz aqui o valor da raiz. Ó. Quando esse A for 0, tá? Quando esse A aqui for 0, nesse material aqui, nesse anterior está dizendo o seguinte, ó. O número, o valor inicial, né, de uma função A mais B, portanto, é igual a B. Ó, então, o valor inicial dessa função, ele é o valor de B, que é quando o f de 0, o f da nossa função é 0. Então, quando o f da função é 0, não, o f de 0, né? Então, quando o meu x for 0, qual é o valor que eu vou obter para a função? Tá? Então, esse valor vai sumir, porque qualquer valor vezes 0 é 0, vai sobrar b. Então, o valor inicial é o valor de b. E a gente sabe que a nossa função ela é dada por f de x igual a vezes x mais b. Esse b é o valor da minha função inicial, tá? É o valor inicial da minha função. E esse a é a taxa de variação da minha função. Então, venho aqui para baixo e vou encontrar aqui esse valor, essa função que gerou, onde a taxa de variação é 3 e o valor inicial é 1. Então, eu tenho aqui a minha função, f de x igual a vezes x mais b, onde a é a minha taxa de variação e b é o valor inicial, né, da minha função, ou seja, quando meu x for 0. Então, ele está pedindo a lei da função. Então, a lei da função, ele quer saber qual é a função. É quando a minha taxa de variação é 3. Então, quando o meu A é 3. 3 vezes x, né? No caso, 3x. Mais o valor inicial, que é 1. 1. Então, essa aqui é a lei da função. A lei da função é simples assim. É a função A, onde eu tenho a taxa de variação. Taxa de variação é o meu A. O valor inicial é o valor de B. Aqui ele está pedindo o seguinte, ó, a taxa de variação é menos 2. Tá? Então, significa que a minha função ela começa assim, ó, f de x igual a menos 2x. Né? A taxa de variação é 2, então significa que A é igual a menos 2. Tá? Você diz que a taxa de variação, então A é menos 2. E ele está me dizendo o seguinte, f de 2 é 5. Tá? Ou seja, o resultado quando meu x for 2 é 5. Tá? Então, se eu substituir o 2 por 5, né, pegar nessa função aqui, mais b, eu não sei qual é o valor de b ainda, tá? Eu só trouxe ele para baixo. Agora eu sei que quando o meu x é 2,
a minha função é 5. Então, eu vou ter 5 igual a menos 2 vezes 2 mais b. Eu resolvo isso aqui, então eu vou ter 5 menos com mais fica menos, 2 vezes 2, 4. Né, passa para o outro lado, então eu vou obter aqui o valor de b. Na hora que eu obter o valor de b, eu venho aqui e monto f de x vai ser igual a menos 2x mais o valor de b que eu descobri aqui, seja ele positivo ou negativo. Aqui ele está dizendo, ó, o valor inicial da minha função é 10, então o valor inicial da minha função é 10. Eu sei que a minha f de x vai ser igual a ax mais 10. Ele está dizendo o valor inicial da minha função. E o que ele está dizendo? Para cada valor de x, aumenta 2 unidades em y. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, né? Onde eu tenho aqui um gráfico, onde a razão é dada para cada valor de x, ele aumenta 2 em y. Né? Como é que eu vou obter a minha taxa de variação? Eu venho aqui em cima, onde ele está falando sobre a taxa de variação, onde ele dá essa função para nós. F de x mais h menos f de x, que é essa parte de cima, né? Dividido por h, que é essa parte de baixo. Então, se para cada um que ele anda aqui, ele anda 2 aqui, então eu vou ter 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é 2. Então, o valor de A é 2. Tá? Então, eu venho aqui para a nossa função. Aqui eu já sei que o meu valor de A, então aqui já dei até a resposta, né? Esse f de x vai ser igual a 2x mais 10, tá? Como está escrito no material. O próximo ele pede o seguinte, determine a fórmula matemática da função a fim tal que f de 2 é igual a 5 e f de 1 de menos 1 é igual a 4. Depois responda qual é a taxa de variação dessa função. Tá? Então aqui você tem dois pontos. Tá? Esse é a coordenada de y, esse é a coordenada de x. Y e de x. Tá? Então você tem aqui o ponto, é quando o teu x é 5, o teu y é 2. Quando o teu x for 4, o teu y vai ser menos 1. É isso que ele está te dizendo. Ó. O f de 2, ou seja, quando o teu x... Opa, tá errado aqui. O x é o valor de dentro. Ó. F de x é o valor de dentro dos parênteses. Tá? O que está dentro dos parênteses aqui é o valor de x. Tá? Então, desconsidera ali. Então, eu me confundi aqui. Tá? O que está dentro dos parênteses, que é a nossa função, é f de x. O que está dentro dos parênteses é x, o resultado é y. Tá? Eu me confundi aqui na hora de organizar. Então, o meu x é 2, o meu y é 5, o meu x é menos 1, o y é 4. Ele deu para mim essas duas funções. Tá? Ou seja, eu tenho um ponto 2 e 5, menos 1 e 4. Como é que eu vou obter a taxa de variação? Vou novamente aqui nesse material da taxa de variação, tá? Onde ele diz o seguinte, ó. Aqui, sabemos que A é igual. Então, eu tenho aqui, ó, f de 2 igual a menos 2, menos f de 1 igual a 1. Dividido, aqui ele está dividindo por 2 e por 1, que são os valores que está obtendo em x, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Pegando os valores, tá? Aqui em cima, deixa eu apagar essa riscaceira que eu fiz. Qual que é o valor de f de 2? F de 2 é menos 2. Então, eu estou pegando menos 2, menos, né, esse menos f de 1. Qual que é o f de 1? 1. Então, eu estou pegando 2, menos 2, que é o valor de f de 2, menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Devo 2, devo 1, devo 3. 2 e 1 são os valores dentro dos parênteses, que são os valores de x, ó, porque aqui em cima a gente tem que são os valores de y, né? Esse f é x mais h menos f de x é esse valor que está em cima aqui, ó. Então, estou pegando os valores de y e dividindo pelos valores de h, que é os valores de x. Tá? Então, estou pegando meus valores de y. Aqui eu tenho dois pontos, né? Eu tenho quando o meu x é 2, o meu y é menos 2. Quando o meu x for 1, o meu y vai ser 1. Então, eu estou pegando menos 2 menos 1, valores de y, menos 2 menos 1. Né? Dividido, na verdade, né? Por 2 menos 1. Então, menos com menos devo 2, devo 1, devo 3. 2 menos 1, 1. Menos 3 dividido por 1 é menos 3. Tá? Isso está na determinação de uma função afim.
Então vem aqui nessa questão, eu tenho os dois pontos. Então eu vou pegar as diferenças de y, 5 menos 4, coordenadas de y, dividido por 2 menos 1. Tá? Então 5 menos 4 é 1, menos com mais fica menos, vai ser 1/3. Essa aqui é a taxa de variação, é o valor de A. Agora que você tem o valor de A, você sabe que essa função começa f de x igual a 1/3 de x, tá? Ou 0,33x, multiplica x, mais b. Como é que você vai descobrir o b? Troca o valor de x por 2, o resultado dessa função tem que ser 5. Agora, você troca o x por 2, né? Vezes 2, e aí você descobre o valor de b. Tá? Isso você vai fazer nessa terceira questão. O quarto é o mesmo processo dessa aqui, tá? Só que ele deu um enunciado diferente. Ele está pedindo para você determinar a função afim, a de x mais b, sabendo que aqui você tem teu ponto de x, né? Quando o teu x for 1, o y é 5. E quando o teu x for menos 3, o y é menos 7. Repete o mesmo processo que você fez na de cima. Aqui embaixo é o mesmo processo de cima. Aqui ele está pedindo para você construir o gráfico de uma função. Tá? Como é que você vai construir um gráfico de uma função? Tem dois materiais que foi para vocês, já dele dizendo para vocês como que vai ser construído esse gráfico, tá? Mas aqui a gente recapitula como que a gente constrói esse gráfico, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma função 2x mais 1. Tá? Como é que eu vou construir esse gráfico aqui? Eu vou escolher valores aleatórios, tá? Qualquer valor para me considerar no x. Então aqui eu peguei o f de menos 2 e f de 1. Pode ser qualquer valor, tá? Você pode descobrir o f de 1, f de 0, f de menos 1, qualquer valor. Então você vai substituir aqui na sua função. Tá? Então você tem aqui f de x igual a 2x mais 3. Então eu vou pegar o valor quando meu x é 1. Então meu f de 1. Qual que é o f de 1? É 2 vezes 1 mais 3. Né? 2 vezes 1 é 2, mais 3 é 5. Tá? Então quando meu x for 1, meu y vai ser 5. Agora eu venho para f de 2, por exemplo. Vou substituir o x por 2. 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4 mais 3, 7. Então, quando o meu x for 2, meu y vai ser 7. Então, ele está pedindo para você construir o gráfico. Tá? Aí você vem, constrói aqui um plano cartesiano, onde você tem as coordenadas 1, 2 e 3. Tá? Aqui é menos 1. Menos 2, aqui é menos 1, menos 2, aqui é 1, 2, aqui tem que ir até 7, tá? Porque o teu y assume 7. Então, 3, 4, 5, 6. Aí faz bonitinho com a régua aí para ficar mais fácil, tá? 7. Então, quando o teu x for 1, teu y é 5. Então, aqui tem um ponto, ó. Meu x é 1, então meu x é 1. Meu y é 5, né? Aqui é o eixo de x, aqui é o eixo de y. Quando meu x for 2, o y vai ser 7. Então, quando meu x for 2, o y vai ser 7. Você tem outro ponto aqui. Basta traçar uma reta entre eles, tá? Você está construindo um gráfico dessa função. Pega a régua, constrói bonitinho, tá? O gráfico dessa função. O mesmo você vai fazer para as outras questões, tá? Todas elas envolvendo a construção de gráfico.